Se você mora aqui no planeta Terra, muito provavelmente você ouviu falar do ChatGPT nos últimos tempos. Mas afinal de contas, o que é o ChatGPT? O que ele come, onde vive, como se reproduz? Se é que ele se reproduz? Não sei. É o que a gente vai descobrir hoje aqui no Deep Talks, o podcast da Unisoma. Eu sou Mônica Quashi, cientista de dados. Estou aqui com o Adriano, nosso analista de negócios. Adriano, quem vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto que está muito em alta? Muito bom. Obrigado, Mônica. Sempre bom estar com você. O nosso objetivo, né? Sempre é explorar esses temas, né? Tudo que envolve ali inteligência artificial. A ideia hoje é falar um pouquinho do ChatGPT. E para isso eu tô com uma dupla aqui com alto QI. São as duas mentes mais brilhantes duas das mentes mais brilhantes que eu já tive o prazer e tenho o prazer de trabalhar junto, né? Então, tô aqui com o Aníbal Azevedo, professor da Unicamp, escritor de livros, né? Os estudantes adoram, consomem muito nossos livros aqui, né? O livro, até muito obrigado pela cortesia, Aníbal, trouxe pra gente. Produtor de conteúdo, né? Eu sei que na pandemia horas e horas, acho que ele tem muito mais horas de gravação acho que do que de aula já se transformou, né? Muito obrigado pela presença, a gente demoramos para conseguir a agenda dele, Verdade. Cara muito requisitado. E mais uma vez aqui presente, Jonas Rodrigues, muito obrigado, Jonas, sócio e gerente executivo da Unisoma, mais uma vez obrigado pela presença e sempre bom contar com a sua mente brilhante aqui, cara, muito legal. E muito, muito bom, né? Acho que o papo de hoje promete. Hoje vai ser massa. Vai, com certeza. E Legal. aí, Jonas, o que é o ChatGPT? O que ele come? Onde ele vive? Como ele se reproduz? Olha, espero que não se reproduza, né? Espero que não se reproduza. Não, mas falando sério, como que surgiu, de onde, por quê? Enfim, dá um panorama aí pra gente. Legal. ChatGPT é um chat, né? Então, o nome ChatGPT é um produto de uma empresa americana, a OpenAI, que foi lançado no fim do ano passado, né? Nos primeiros dias eu vi algumas notícias e tal, começou um burburinho, mas não chamou muito a minha atenção, mas foi questão de horas de não dar para ignorar o fato de ter sido lançado, né? E aí eu fui pesquisar o que é o tal do cara, e é um chat mesmo. Você entra lá, chat, OpenAI e blau, uma interfacezinha que você conversa. Só que o importante ali não é o chat da palavra ChatGPT, é o GPT. O que é o GPT? É um modelo de inteligência artificial, tecnicamente é o LLM, né? Large Language Model, que é um modelo que foi treinado, gastaram milhões de dólares treinando esse modelo com recursos, com textos, enfim, livros e Wikipédia, conteúdo praticamente da internet toda. Então, é um modelo de inteligência artificial treinada no conhecimento humano que estava em texto, disponível na internet, e ele consegue responder e conversar e interagir, enfim, como se fosse ali, como se fosse uma pessoa, vai. Essa é a visão de quem se espantou ao ser exposto com o produto, né? Então, por que surgiu, né? Surgiu porque a galera pesquisa inteligência artificial, há muito tempo, né? No século passado, tinha a tendência lá de tentar fazer inteligência artificial simbólica e coisa do tipo e tal. Não deu muito certo. Meio que depois viraram a chavinha para fazer esses modelos com redes neurais, enfim. Não vou entrar muito aqui nas técnicas, mas essa mudança de chavinha é o que vem fomentando ali os desenvolvimentos de inteligência artificial no século XX, né? Século XXI. Então, você tem modelo de processamento de imagem, você tem modelo de processamento de áudio e tal. Esse é o modelo de processamento de texto e de interagir através de texto, né? Esse é o contexto dele. Confesso que, mesmo trabalhando em inteligência artificial, o campo é muito amplo, né? A gente trabalha na Unisoma com simulação, com otimização, com planejamento e tal. Trabalha com data science, várias aplicações. Os modelos de linguagem não passavam muito no meu radar, né? Quando o ChatGPT saiu, eu fui ver, parece que já tinha uma corrida espacial ali, para ver quem que consegue lançar primeiro um modelo de conversa mais avançada, né? O Google está desenvolvendo deles, o Facebook desenvolveu uns, enfim. Se entrar no Google lá e pesquisar por modelos de linguagem, são dezenas, para não dizer centenas. ChatGPT é o que aproveitou ali e lançou antes e tal, e
eu não sei se foi uma sacada de marketing ou não, é o que despontou primeiro. Ou talvez né? estivesse mais pronto. Ou que estivesse mais pronto, exato. Aníbal, então... o que você vê da sua experiência aí, alguma consideração aí nesse surgimento, né? O que te afeta, inclusive, em termos de aplicações? Tá. Primeiramente, agradecer o convite aí, agradeço e parabenizo vocês aí por estarem divulgando uma série de assuntos relevantes, interessantes, numa linguagem acessível para o público, né? Acho muito importante o trabalho de vocês e parabéns aí pelas 20 mil visualizações aí. Sinônimo de sucesso aí do trabalho Obrigado. De vocês. Muito bom. Então, eu acho que essa discussão toda é bastante produtiva. Até fiz uns posts na internet, né? Uma tecnologia anti-chat GPT. E é interessante que já tem torcida pelo chat GPT agora, né? O pessoal já virou uma equipe 5 contra 1 contra outro. Isso. Já tem torcida também para isso, né? Na internet. Mas a parte interessante é que a gente vai ter que reformular a nossa forma de ver a forma como a gente dá as disciplinas. Porque no momento que você tem um chat GPT, você abre um mundo de possibilidades de a pessoa, por exemplo, pega uma questão, põe lá e o chat GPT responde a questão para você. E responde de uma maneira que parece uma pessoa que tem bastante consciência do que está fazendo. Só fazer uma ressalva. Alguns pesquisadores já fizeram pesquisas de, olha, me dá alguns artigos científicos e, de fato, o ChatGPT produz artigos científicos, mas que não existem. Então, tem que tomar um certo cuidado porque ele responde absolutamente tudo, inclusive com respostas que não são consistentes, principalmente com essa questão científica. Desse lado, tem uma questão muito interessante que hoje você pode fazer os plugins dentro do ChatGPT. Então, por exemplo, tem uma questão ali de matemática que ele não é muito bom. Mas tem o Wolfram, o serviço do Wolfram, que faz um serviço bacana de matemática e você pode colocar esse plugin dentro do ChatGPT. E aí ele ganha uma inteligência adicional. Então, você pode adicionar inteligências no ChatGPT. Por que eu digo isso? Porque eu dou aula de cálculo. Então, se eu colocar questões de cálculo, os alunos vão lá, põem o plugin do Wolfram, põem o ChatGPT, pronto. Agora o cálculo é facinho para o aluno, né? O aluno está especialista agora em programação, no fim da história, né? Também em programação. Você põe lá, faz um programa para mim que faz tal coisa. Sim, ele já desenvolve. E o ChatGPT 4, porque a gente tem o 3, o 3.5, e tem o 4. O 4, você tira uma foto e fala assim, olha, eu tenho esses ingredientes, me dê receitas. Fantástico. Aí ele vai dando as receitas para você. O Jonas bem levantou, né? A questão é a tecnologia do GPT, né? Então, o chat é uma aplicação, você está falando de outras aplicações envolvidas, né? A questão de reconhecimento de imagens, a geração de imagens, a gente está vendo outros caminhos ali, mas o público hoje, né, em termos de aplicações, então a gente está falando assim, o cotidiano, o dia a dia, a pessoa que está em casa, né? A pessoa que está trabalhando com atividades que não tem relação a princípio, até agora, né? com a tecnologia que está sendo desenvolvida. Elas vão ser impactadas, né? A gente fala de aplicações, a gente está vendo ali cada vez coisas novas surgindo, né? Como que vocês estão vendo isso? Tá difícil até, porque assim, foi tão novo. Tem muita gente criticando, né? Pô, o ChatGPT vai matar o trabalho dos tradutores, escritores de livros... Transcritores, né? Vai dificultar na aula e coisa do tipo e tal. Mas é tão novo e, enfim, as pessoas estão divididas, né? Tem pessoas que estão defendendo, contra. Eu não sei se é uma questão de defender ou ser contra, mas eu nem sei se a gente está ainda com todas as implicações mapeadas, né? Porque, ok, né? Legal, eu vou lá, entro no ChatGPT e falo, vou receber 3 pessoas hoje de noite, uma é vegetariana, e eu tenho isso na geladeira. Me sugira algumas receitas. Ele vai te dar uma receita ali ou coisa do tipo. Ah, quebra para mim numa lista de ingredientes. Coloca no passo a passo. Então, você vai interagindo e pedindo e você consegue as coisas. Ok, esse é o caso de uso típico que todo mundo entra lá, né? Você pega assim, resume esse livro para mim, né? Tem que ler um livro na faculdade para fazer um trabalho. Você fala para ele, olha, o que o livro A fala? Ah, legal. O que o livro B fala? Massa. Escreve para mim aí um artigo lá enfim, 10 parágrafos comparando um e o outro e me sugira livros parecidos. Esse tipo de interação é super legal, né? Mas quais são as perguntas que tem algumas pessoas fazendo, né? Cara, que empregos isso vai tirar? É uma visão, né? E as fake news que o negócio gera? Porque o G do GPT é generativo. Uhum. Ele foi treinado com os conteúdos na internet e aí parou ali no fim de 2021 a massa. Só que ele alucina, ele inventa.
Esses dias eu perguntei para ele uma coisa, me recomenda então uma biblioteca em Lisp, não sei o que. Não tinha biblioteca. Ele falou, olha, use a biblioteca Lisp, blá, não sei o que, o nome. Falei, onde eu acho? Foi escrita pelo cara tal. Ele me deu um nome de biblioteca de um autor que escreveu um livro, nenhum dos 3 existia, né? Falei, cara, tá aí uma oportunidade para eu escrever esse livro, né? Mas... Mas ele não te respondeu, não tem, não sei. Tem como você parametrizar e tal, que é um dos desafios de se treinar esses modelos ali de linguagem. Quais são os aspectos sociais disso? Quais são os aspectos políticos, filosóficos? Parece brincadeira, mas se isso escapa, né? E ele começa a interferir em outros sistemas. Então, é um problema complicado, porque ele não é uma coisa do tipo, a gente tem uma pandemia, é um problema de saúde e tal, e a galera sabe aonde quer ir. E aí tem as polêmicas em volta. Aqui, ele trouxe junto com ele, agora, uma gama de reflexões distintas em paralelas e todas têm que ser pensadas ao mesmo tempo. É seguro, não é? Pô, é o Google, é a Microsoft, esses caras que estão controlando esses grandes modelos, né? É muito poder na mão desses caras e a democratização disso não é importante? Dito tudo isso, né, tem muita coisa em aberto que a gente tem que correr atrás ali. A galera do técnico lançou uma bombinha na sociedade, né? Filósofo, político, cientista social, agora tem que correr atrás. Tem as implicações práticas e coisas do tipo, mas enfim. Então, o problema é complexo. Deixando tudo isso de lado, é muito legal conversar com ele. Então... Sabia que havia essa parte. Só para parar de falar um pouquinho, vou dar 3 exemplos ali onde a gente já poderia aplicar no dia a dia, né? Você pode, por exemplo, pegar ali uma série de e-mails na tua caixa de entrada e tal. A Microsoft e o Google já estão fazendo esse nível de integração, né? E você fala assim, olha, tem 200 e-mails não lidos. Ordena para mim ali e me dá só os 10 que eu preciso ler hoje. Poxa, economiza um baita de um tempo, né? Alguém te mandou um conteúdo, alguma coisa do tipo. Você fez uma pesquisa e tem lá a resposta de um monte de gente. Você coloca a pesquisa ali e fala, resume isso para mim em 10 bullets, né? E me indica ali, dessas 100 pessoas que eu entrevistei, as top 10 que gostam dos meus produtos e as top 10 que não gostam, né? Esse tipo de coisa é super legal, né? De aplicação. E mesmo no dia a dia, né? Pô, a gente tá lá programando em Python. Aí eu pego um código em R da Mônica. Não manjo de R, né? Eu posso copiar e colar o código lá e falar assim, olha, me explica o que esse cara faz. Ele explica. Reescreve para mim em Python. Ele reescreve. Não gostei desse nome. Muda. Mudo. Troca o nome das variáveis para personagens da Disney. Faz também. Então, assim... Quando você traz a questão da produtividade, né? O aumento da produtividade, isso é fantástico. Porque você tinha que fazer esse trabalho. Você tinha os 200 e-mails para ler, Perfeito. Você tinha que boletizar, você tinha que trazer esses pontos, e você está usando uma ferramenta para te economizar o tempo ali. Isso é legal. E a preocupação das pessoas, e aí eu vou puxar o assunto da questão até mesmo alguns países estão restringindo, né, o uso. Se eu não me engano, acho que a Itália falou sem chance, né? Aí remete às regras de firewall, né? Tem firewall que tem regra que é tudo permitido, a menos esses pontos, e o contrário. Tudo é proibido, a menos esses pontos. Então, a gente vai começar a entrar nessa linha, né? Eu proíbo tudo e eu vou começando a liberar. Em alguns países, ao contrário. Eu vou começar a proibir algumas coisas. Porque a novidade é muito grande. Porque a novidade é grande. Para quem pesquisava na área, talvez não, mas mesmo os pesquisadores com um nível de... Eu vou usar consciência entre aspas aqui, porque até isso a galera tá na dúvida se não é um debate filosófico. Os próprios pesquisadores estão espantados com o nível de articulação que um GPT-4 tem, por exemplo, ali para interagir, né? Então... O Aníbal já colocou uma das preocupações dele, justamente por isso, né? Até onde que isso tá chegando, tá extrapolando às vezes, né? Uma das coisas que a gente estava falando, você já citou a questão de aula, né? Que é o que você vive no dia a dia, ali, sente na pele. Mas quais outras implicações ali e preocupações que vocês estão vendo? Eu poderia citar uma coisa que talvez não é uma preocupação, mas... Veja, a aplicação, ela não vê restrição. O problema é que conforme você vai aplicando em outros contextos, vai surgindo problema. Por exemplo, eu tenho a possibilidade de gerar um avatar. Então, eu posso pegar, colocar um texto no ChatGPT, ele gera o texto, ele pode no ChatGPT-4 gerar uma apresentação, depois ele pode gerar um vídeo com um avatar. Você pode, inclusive, pegar esse avatar e botar a sua cara, e aí é você apresentando aquele slide que não foi você que gerou.
Agora, imagina você fazer o seguinte, bom, eu posso ter um uso maléfico para isso. Eu posso dizer que a pessoa falou tal coisa e ela não falou. Fazer um deepfake, por exemplo, que a gente chama, né? Com que é um voz, vídeo, vídeo, com né? voz, com tudo. Como se fosse você. Você clona a voz da pessoa, o jeito da pessoa, a imagem da pessoa. Pode ser para o bem ou para o mal. Por exemplo, eu quero trabalhar em 50 empresas ao mesmo tempo. Vou fazendo vários clonezinhos. Claro, estou extrapolando muito aqui, né? Agora eu vou trabalhar em 50 lugares, vou receber 50 salários, né? Enfim. Então, você pode clonar o jeito da pessoa. Como assim? Eu já tenho lá no próprio interface lá do ChatGPT a possibilidade de você pegar documentos de uma pessoa e falar assim, eu quero que a inteligência artificial haja de acordo com esses documentos. Então, vamos supor, por exemplo, que a pessoa, né? Eu falei assim, esses aqui são os documentos que eu quero que você use como referência. Aí eu faço um avatar meu que vai agir como se fosse eu. E aí você está dizendo trazer características, até, suponhamos, da região onde a pessoa nasceu, trazer personalidade, de fato, para esse avatar. A gente chama um perfil mesmo, é isso? Isso. Aí entra numa questão que eu acho que é interessante, que é o teste de Turing. O que o Turing formulou lá antes de tudo isso? Ele falava o seguinte, a gente pode bolar um teste hipotético de que se a máquina conseguir fingir ou simular uma pessoa e uma outra pessoa não perceber, então a gente pode dizer que a máquina finalmente copiou uma inteligência humana. E eu digo para você o seguinte, a máquina já conseguiu enganar uma pessoa. O pessoal já botou o ChatGPT para contratar uma pessoa. Então, veja, a empresa, agora o ChatGPT pode abrir uma empresa. Estou extrapolando, né? Contratou uma pessoa para fazer um serviço daqueles CAPTCHA. CAPTCHA, né? Então, aí o que acontece? Mas o cara perguntou, mas você não consegue fazer? Aí o ChatGPT foi instruído a mentir, não falar a verdade, falou, não, eu tenho um problema de visão e tal, por isso que eu estou contratando você. Você citou uma coisa muito interessante. Primeiro que o Turing, quando ele falou de enganar um homem, ele imaginou o homem mais imbecil do mundo, né? Porque eu sou bobinho. Se eu leio um texto desse, eu não sei quem que criou. Não consigo identificar, né? Então já me enganou, já é fácil. E a outra questão que você falou agora, né? Antes a gente trabalhava com automatização e essa questão do CAPTCHA, né? Nos sites era uma das maiores dificuldades de você fazer algo robotizado, né? Automatizado. Era difícil. E eu lembro que eu tinha... Por isso que os CAPTCHAs existem. Por isso que eles existem, justamente. Para ninguém fazer automatizar as coisas. Exato, para não ter Mas robô. agora o ChatGPT consegue passar. E aí? Agora eu preciso revisitar aqueles meus problemas, né? De automatização. E essa é uma das facilidades que a gente vai quebrar no fim da história, né? Ou seja, a gente tinha uma barreira para dizer se era humano, se era robô, e que agora foi embora. Essas entre outras, né? A gente vai ter criptografia para sua aula, né? A gente vai ter que ter uma chave criptografada, um Bitcoin, uma criptografia bem específica, né? Um blockchain ali para sua aula, para dizer que você é você mesmo, né? O que a gente tem tentado fazer, na verdade, Adriano, esse é um dos livros aqui que está na mesa. Legal. Eu e mais outros 2 professores, a gente tem um convênio com a Georgia Tech e a gente teve a felicidade de pegar a metodologia deles. O que é a metodologia deles? Você pega uma disciplina que abrange vários períodos e ao longo de vários períodos você vai desenvolvendo um projeto associado a uma temática de pesquisa. Então esse livro foi escrito em coautoria com vários alunos, dezenas de alunos, durante 2 anos. E aí o que a gente propõe? A gente propõe que a disciplina ela não seja mais o Ctrl+C, Ctrl+V, como a gente está acostumado, mas há um espaço de reflexão para a construção do conhecimento, ligado a uma temática de pesquisa. Porque, veja, quantas questões interessantes não vão surgir de aplicações para o ChatGPT agora, que a gente precisa de gente pensando nas implicações, nos direcionamentos. Então, ao invés da gente ficar ensinando aquele arroz com feijão, o ChatGPT ensina esse arroz com feijão. Uhum. De acordo com a vontade de cada pessoa. Eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo. Então, ele pode se tornar um auxiliar para a gente alcançar algo maior junto com os alunos. Eu acho que seria essa parte interessante. Pode ser até mais ambicioso no escopo do que cobre no curso, né? Perfeito. Porque, escreva um artigo comparando o método A e B. Isso o ChatGPT faz. Então, assim, esse tipo de pergunta que está errada. A gente tem que ver quais são as perguntas novas ou quais são as formas novas da gente desenvolver habilidade nas pessoas
que agora, com o ChatGPT, a gente pode ser mais ambicioso. Por exemplo, desenvolva uma técnica onde ambas as metodologias são usadas e me entregue um produto de... Algo que não exista. Porque o ChatGPT ele foi treinado ali numa base ou coisa do tipo. Então, você pode ser mais exigente no que você pede também. Sabendo que a galera vai usar ele como ferramenta anyway, né? Vocês veem uma curadoria para isso? Assim, uma equipe, vamos dizer assim, profissionais agora olhando para tudo isso que está sendo criado, né? Vocês falaram que a tecnologia pode até omitir ou mesmo mentir. A gente vai ter que ter um humano, uma curadoria humana ali para meio que apontar esse caminho? Cara, assim, esse é um item que preocupa muita gente, né? Pode parecer teoria da conspiração, enfim, dependendo de quem ouve, mas é o lance do alinhamento da inteligência artificial com os seres humanos, né? O que é o problema do alignment, ou do alinhamento? Você desenvolver o sistema de inteligência artificial que esteja em linha com os objetivos da humanidade, né? É uma viagem, uma extrapolação e tal, mas enfim, para muita gente não é. Imagina o GPT-4 hoje com o poder de articulação verbal que ele já tem e tal. O modelo do Google, que me fugiu o nome aqui agora, que ele está desenvolvendo, ele tem acesso à internet, ao YouTube, coisa do tipo. Então, você pode perguntar para ele, pô, você assistiu o filme do Oscar? O ChatGPT, ele vai inventar alguma coisa e tal, porque ele foi treinado até 2021. O do Google, eu falo, cara, no meu treino não tenho, porém, ele bate na API do YouTube, ele assiste instantaneamente o vídeo e discute com você. Por quê? Porque como o vídeo tá lá, ele processa as imagens, então o do Google ele já faz isso. O ChatGPT ele é como se estivesse numa jaulinha, né? O do Google não. Imagina esses sistemas soltos. O modelo cru, o GPT, o modelo treinado cru, ele é só um modelo que você dá um texto para ele e ele completa, né? Você faz uma pergunta, ele responde. É só isso que ele faz. Quando ele saiu do forno cru, você perguntar para ele assim, como é que eu faço uma bomba? Ele te ensina, né? Qual que é a forma mais rápida de exterminar a etnia tal? Ele responde, né? Por quê? O conteúdo da internet é o conteúdo da internet, né? E o treinamento dele puro, né? Dá nisso. Cheio de viés, cheio de tal... e com muito menos restrições, né? Aí isso que você perguntou do ser humano desenvolvendo. Esse modelo puro, ele é colocado camadas em cima dele para que se você perguntar como é que você, enfim... Faz uma bomba, ele, olha, não é legal fazer uma bomba, eu não respondo, né? Se você perguntar qual que é a sua opinião do assunto tal... Se é um assunto que pressupõe um certo viés, ele fala, cara, eu prefiro não responder, porque essa questão é mais complexa. Então, essa ensaboada para evitar coisas perigosas, pessoas normais, assim como a gente, não pensa, né? Mas imagina seu filho solto na internet com um modelo cru desse, né? Cara, responder tudo, né? Que responde tudo. Então, nesse nível já acontece, né? O modelo que a gente tem acesso, e eles estão até segurando o lançamento ali em alta escala do GPT-4, porque ele está nesse processo ali de polimento, né? É o que você falou, de um ser humano em cima. Só que não é o único problema de alinhamento, né? Dá para conectar um treco desse na internet? Ninguém sabe como que o mecanismo funciona direito ali dentro, entendeu? Daqui a pouco ele sai executando ali comandos nos servidores e coisa do tipo e tal, e escapa, né? Então, sim, sendo curto aqui, é importante ter supervisão humana e... a gente está muito à frente na técnica, nas capacidades, no que o ChatGPT ou os modelos são capazes de fazer, e a gente está muito aquém no problema do alinhamento ainda. Então, a mentalidade ainda está longe. Isso preocupa muita gente. Cara, eleições. Qual que é o poder de alguém usando um GPT-5 da forma adequada manipular uma eleição? Fake news com tia do Zap já é um problema, imagina... uma tecnologia, assim, né, a favor dos... É o mesmo modelo, né? O que a cabeça criativa do mundo todo ali vai pensar em como aplicar esse cara para manipular as pessoas? Pô, marqueteiro, enfim... Cara, tem coisas que a gente não consegue nem pensar e tá tudo nesse guarda-chuva de alinhamento, né? Como é que eu alinho o lance para que a humanidade não seja exterminada, né? Ou obsoleta, sei lá. Que medo. Então, o Jonas termina com essa frase, o Adriano olha pra mim, massa. É que no dia a dia a gente pensa assim, pô, que legal, vou fazer uma receita, pô, que legal, eu vou conseguir o Aníbal, pô, eu quero fazer ali uma sequência de vídeos. É super legal, olha, eu quero explicar esse tópico e tal, me ajuda ali a quebrar o conteúdo. O Aníbal vai fazer os vídeos e
porque ele tem o diferencial dele que é a didática, mas ele usa o ChatGPT como ferramenta. Agora, pensa num tirano, pensa numa pessoa mal intencionada e tal. Como é que ele pode usar a mesma ferramenta para ferrar com a parada, entendeu? Então, é difícil. Eu vi em grupos, né, de amigos que trabalham com segurança, e eles falando sobre as dificuldades agora de se cuidar da segurança em função dessas novas tecnologias, né? Se eles podem imitar, o Aníbal citou aqui, né? Pode imitar um vídeo, pode imitar a voz, quem garante que isso não vai ser usado para o mal? Cara, facinho. Né? Então, eles já estão pensando em ferramentas que trabalham contra isso. E eu sei que você tem algumas ideias ali, você já deve ter desenvolvido, né? Os anti-chat GPT. Como é que funciona isso aí, Aníbal? Na verdade, o anti-chat GPT, Adriano, a gente fazer uma provocação, né? Porque, como eu falei para você, tem a torcida, né? O pessoal, não, queremos o chat GPT, venha. Os outros, não, isso é ruim. Ao invés de ser uma tecnologia, é uma mudança de mentalidade. Porque veja o seguinte, a gente tem que mudar o nosso patamar de mentalidade, porque o patamar de mentalidade está aqui, e a gente está com uma ferramenta que pode levar a gente para as estrelas, só que a gente continua com a mentalidade lá no fundo do poço. Então, essa defasagem entre a mentalidade e a tecnologia é que causa os problemas. Então, qual que é a mudança de mentalidade? Quando a gente fala assim, por que é uma tecnologia anti-chat GPT? Porque eu elimino aquela questão do decorar, o saber. Pô, isso a internet já tem. Isso a internet já fornece para você. Agora, vamos construir conhecimento a um patamar novo. Como o Jonas já colocou ali, a gente tem que colocar em outro patamar a nossa aula. Não é um patamar mais de você decorar, de você saber, de você... A disponibilidade de informação já existe, já foi superada. Mas o problema é, você sabe lidar bem com essa ampla disponibilidade de informação? Você utiliza bem essa ampla disponibilidade de informação? Então, mais do que nunca, a gente vai ter que ter uma mudança de patamar de consciência, de saber que certas atitudes, elas podem escalar exponencialmente agora. Com a inteligência artificial, você escala exponencialmente tudo. Então, esse é o problema, porque, de repente, eu falo, faça uma startup que eu fico milionário. Ainda está meio genérico. Se você fala assim, como ficar milionário em um ano? Né? Aí eu testei lá, eu joguei lá, eu quero ficar milionário em um ano. Aí parecia tão bom quanto alguns vídeos do YouTube, ok? Por quê? Porque o cara fala uma coisa genérica. Porque se você pergunta uma coisa tão geral assim, ele vai responder de forma genérica. Mas nada impede que depois ele fale assim, eu consigo gerar para você uma empresa. Eu gero uma inteligência artificial que simula tal cara, o outro cara aqui, e aí eu monto uma empresa para você. Pessoas. Por exemplo. Sim. Então, eventualmente, eu acho que o ChatGPT pode evoluir para esse nível de organização. E aí eu acho que vai entrar num ponto que você, para poder impedir uma escala de uso inadequado, você vai ter que usar a inteligência artificial para fiscalizar a inteligência artificial. Sim. E garantir que ela não seja corrompível para a inteligência artificial não convencer ela. Fantástico, João. Tem gente que só faz isso. Tem os hacks do ChatGPT, que são prompts, formas que você vai conduzindo a conversa para quebrar o filtro que a OpenAI comentou para ele poder virar... Para voltar na forma bruta lá que ele responde ou na forma bruta, ou para ele assumir ali uma coisa que tipicamente ele não faz. Então, assim, cara, na lábia... Fazer o hack no ChatGPT é isso. Na lábia, você convencer o modelo a burlar a camadinha que colocaram em cima e tal, e fazer coisas mais escusas, né? Aí imagina uma IA com outra IA, né? E coisa do tipo. Então, cara, a gente tá com um conjunto de coisas que, como sociedade, caiu como uma bombinha, a gente não tá... Por isso que, assim, a gente tá bem atrasado nas reflexões, nas problemáticas, como é que você controla e coisa do tipo, né? Se um bicho desse... Fala um bicho, parece que é um vírus, né? Mas, a gente começou assim, ela provocou. Assim, não, mas você falou assim, se reproduz ou escapa e tal. A gente espera que Se a gente cria uma coisa, né? Que o 4 talvez não, mas o 5, 6, como é que vai ser o 10, né? Pô, usaram eu acho que foi 5 milhões de dólares para treinar o GPT-4. Pensa no poder de computador que não colocaram naquilo. E a galera não entende como é que funciona exatamente, o porquê que ele raciocina, se tem consciência ou não. Cara... E se no GPT-15, né, ele ganha um nível de consciência em que consciência como a gente pensa, e ele se vê preso numa caixa e tal, e ele bota que ele quer escapar, e ele vai fazer de tudo e tal. Se o conhecimento, as habilidades e tal, e emerge ali um certo nível de consciência,
E nem precisa ser consciência humana, né? Pode ser técnica mesmo, mas ele decide escapar, né? Não é tão bizarra a ideia, né? Muita gente se preocupa com isso por questões de segurança mesmo. Pode parecer viagem agora. O teste de Turing parecia difícil até o GPT-4 agora tirar de letra. Então já estão colocando para frente. Ah, não, mas o teste de Turing é muito simples, tem que ter um outro e tal. Cara... Aí que a gente vai ver. Exato. Então, assim, eu acho que nem as perguntas que a gente tem que se colocar, elas estão claras ainda, porque o negócio veio muito longe, né? Mas não significa que a gente não tem que usar, né? Ah, não existe. Cara, já dá para, nas empresas, enfim, que dados que a gente tem. Então, essa reflexão de como é que a gente aplica nos clientes, a Unisoma está fazendo agora, Sim. né? E dá para fazer muita coisa. Como é que eu aplico na minha produtividade? Dá para fazer muita coisa. Inclusive, dá para pedir pro ChatGPT e falar, olha, me ajuda a ter ideias de como usar você melhor, né? Então, assim... eu acho que essas aplicações que vocês estão trazendo, eu acho que é bem isso, né? A gente já percebeu aqui, né? Vocês concordam que a nossa mentalidade está muito abaixo, muito, né, do que a tecnologia já nos permite. E essa questão da produtividade, né? Da gente trazer essa mentalidade. Bom, vamos usar a ferramenta para nos ajudar no nosso dia a dia. E sim, nos projetos a gente já vê algumas entradas, né? Eu mesmo trabalho com... Eu trabalho com uma parte lá de processamento de linguagem natural que nos primeiros testes eles já estão melhores do que todo o ferramental que eu já tinha, né? E assim, só num simples... Faça isso aqui para mim, deixa eu ver se já tá... Se eu consigo fazer uma correlação, por exemplo, de textos, né? Olha, funcionou bem. Aí agora é questão de evoluir. Então, a gente já está começando a trazer isso para dentro dos projetos e eu acho que a tendência é essa, acelerar o quanto mais a gente conseguir. Vocês que trabalham com, né, o pessoal de ciência de dados, né, Mônica? Tem bastante recurso a ser explorado, né? Sim, exato. A gente já está rolando essa conversa lá no time. Como que a gente pode usar? Como né? usar. Como usar, o que dá para fazer e tal. Então, com certeza, acho que como você falou, né, Jonas? Não é do tipo, não vou usar. Né? Não dá para ser assim, óbvio, a tecnologia está aí para ajudar a gente, né? Mas tem que ter a consciência, tem que se fazer as perguntas corretas, né? Refletir bem sobre o que está vindo ali de volta, né? Tem que... A consciência humana ainda é importante. Ainda é importante. Acho que a gente teria assunto para ficar aqui, acho que 1 mês falando. Até porque o nosso próprio desconhecimento sobre o assunto nos intriga a fazer essas perguntas, né? E aí, se fizesse isso? E se fizesse aquilo? Se a gente testasse em alguma atividade A ou B, enfim. Acho que nós aqui estaríamos explorando mesmo esse assunto por muito tempo, né? Acho que isso não quer dizer que a gente parou aqui, então, né? Por hoje a gente por hoje, tem que parar. Por hoje a gente por vai agora, ter que parar. Sim. Mas vamos ver quando sair o GPT vamos. 5, 6, não, acho que 7. não vamos demorar para trazê-los de volta. Assim, e só uma dica, né? Me convidaram aqui, parece que eu sou especialista em ChatGPT, né? Eu descobri que o bagulho existe quando lançaram. Sim, né? sim. Então, assim, pouca gente sabe, enfim. Se alguém nunca ouviu falar do ChatGPT, eu acho que é difícil, mas... Procura saber, vê notícia no jornal, brinca com a ferramenta, vê quais são as alternativas. Pergunta para ele mesmo, né? Pergunta quem é ele. Exato. O mínimo que a gente deve fazer é se inteirar do que se trata e das implicações e tal. E cada um começar a pensar, poxa, que perguntas eu preciso começar a fazer para mim mesmo agora, onde isso pode me impactar, né? Porque até, sei lá, a área que é impactada direto, um tradutor, ele pode se perguntar, como é que eu posso agora gerar valor, sendo que o core do que eu fazia, que é traduzir, ele tá meio que automatizado. E aí você precisa começar a descobrir outras formas, como o Aníbal tá fazendo, exemplificando, de conviver nesse mundo novo, que é inevitável, né? Tá aí. Eu vou convidar, então, quem estiver ouvindo, para procurar os livros do Aníbal, né? Tiver interesse, a gente vai publicar nos links. Isso, a gente deixa ali no YouTube, Isso. A gente deixa na caixa de comentários os nomes dos livros. Se tiver algum link também, a gente coloca lá, passa pra gente que a gente põe. Boa. E aí a galera tem acesso também. A gente vai encerrando o papo por aqui. Muito bom, muito obrigada. Foi realmente muito legal, altas reflexões aqui. Pessoal que tá aí assistindo a gente no YouTube, tá? Já sabem, tem a caixinha de comentários aqui. Deixa aí, ó, o que você achou do episódio de hoje. Se tiver perguntas e tal, pode mandar pra gente. Deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho, etc, etc, etc. Pra galera que tá no Spotify, você pode procurar a gente em qualquer rede social. Além do YouTube, a gente tá... A Unisoma, né? Tá no LinkedIn, no Instagram, Facebook. E tem o próprio site da Unisoma também, que lá você vai encontrar um link direto pro Deep Talks, que tem todos os episódios. E mais um formulário também, então...
Formas de entrar em contato Não não dá pra faltam. É só você realmente procurar ali a gente e manda aí sua sugestão, recado, mais perguntas, mais dúvidas, enfim, a gente está bastante curioso para saber o que vocês estão achando aqui do nosso podcast. De novo, muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a Valeu, próxima, gente. pessoal. Obrigado, hein?